Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Guerra dos 100 Anos, momento esse que marca a história da França e da Inglaterra. Nós tentaremos agora entender, tanto as causas e as consequências, o que foi esse finalzinho da Idade Média e o que contribuiu para a Guerra dos 100 Anos para a história da humanidade. Meu nome é Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei falar um pouco sobre o que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, como eu sempre falo para vocês, na história a gente sempre tem que demarcar o tempo e o espaço. O espaço que nós estamos falando ali é mais ou menos ali, o que é a atual França, a atual Inglaterra, é o período do final da Idade Média. A Idade Média é aquele período que marca do século V, com a queda do Império Romano no Ocidente, e nós temos o que, até ali no século XV, com o fim da Guerra dos 100 Anos, a tomada de Constantinopla, ali a partir de 1453. Nós estamos falando do contexto da Baixa Idade Média, era esse a temporalidade, é o período da peste negra, entre outros requisitos. Essa guerra, ela não vai durar 100 anos, ela dura mais do que 100 anos e, obviamente, ela não é uma guerra interrupta, que todo momento está tendo guerra, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, As grandes guerras, as guerras modernas as guerras contemporâneas do século XX. Nós estamos falando de uma guerra que ela vai durar muito mais tempo, até pelos mecanismos, até pelas ferramentas, pelos dispositivos daquela época, e nós estamos falando de um período muito longo, e ele vai marcar de 1137 até 1453. E nós vamos dividir elas em 3 fases. Eu já irei falar já sobre isso. Essa guerra, pessoal, ela teve uma motivação por conta de uma crise sucessória, uma crise de trono, onde é que o rei da Inglaterra queria assumir o reinado da França. Até porque nós estamos falando dos estados nacionais que não eram totalmente formados. O contexto da Idade Média era aquela ideia do feudalismo. No feudalismo, nós não temos uma marcação territorial muito expressiva como nós temos no período moderno, ali do absolutismo. Então, o limite territorial, ele não é muito bem expressado, Ela é uma guerra também que ela vai ter a sua motivação econômica. O Marx, ele falava bastante na história, que nós não podemos olhar para a história e não pensar as questões econômicas. Até porque é as questões econômicas que vai envolver as questões políticas, certo? Com a morte do rei francês Carlos IV, lembra? Carlos IV, da dinastia capetinga, ele não vai deixar herdeiros, ele não deixou os seus sucessores. Sendo assim, quando ele não deixa sucessor, ele procura-se a pessoa mais próxima, o parente mais próximo, para o quê? Para que possa assumir o trono. E o parente mais próximo era Eduardo III, rei da Inglaterra. Só que a nobreza francesa não queria aceitar Eduardo III, rei da Inglaterra. E aí, Felipe de Valois, que era um nobre francês, teve o que? Mais ascensão, e ele foi coroado rei da França. Sendo assim, a França, ela tinha vários territórios ali que tinham ducados, senhores feudais ingleses. Aquilo vai gerar um pouco de uma instabilidade, no questão de sentimento, questões de estabilidade política e tudo mais. E aí que a partir de 1337, Felipe Valois, se coroado agora como rei, o que acontece? Ele vai invadir a Aquitânia, ali mais ou menos no sudeste da França, e aí ele vai ocupar a Aquitânia, no sudeste da França, ele vai ocupar ali a Inglaterra. Porque ali na Aquitânia nós tínhamos o que? Senhores feudais ingleses. E aí a Guerra dos 100 Anos, ela dá início a esse marco, quando Felipe de Valois, que agora ele já é um rei francês, ele entra na Aquitânia, no sudeste da França, que tinha ducados franceses, e inicia-se a guerra, trazendo um processo.
Claro que é uma guerra de muitos anos mesmo. Então é impossível a gente dizer que foi assim, ficou assim, terminou assim. Ela tem vários desdobramentos, vários processos. Nós, com o olhar contemporâneo, eu não consigo imaginar. Mas pensa comigo, era uma guerra onde é que eu fui, talvez o meu filho iria, meus netos iriam, até porque a perspectiva daquela época era muito menor. Então é uma guerra de gerações, é uma guerra que vai gerando um processo gigantesco, certo? Além disso, quando o Filipe de Valois ele invade a Aquitânia, aí o Eduardo III, né, ele vai o quê? Ele vai proclamar uma guerra contra o Filipe de Valois, o rei francês, né? Até porque ali na Aquitânia, os senhores feudais, eles tinham, né, expressado também, né, apoio a Eduardo III e tudo mais, então gerou uma confusão ali entre eles. Um primeiro ponto também, pessoal, que é muito importante, que nós não podemos esquecer também, né, é a primeira fase. A primeira fase da Guerra dos 100 Anos vai durar de cerca de 1337 a 1364. Esse é um período até que é mais curto, se formos pensarmos em termos de fase, né? É uma fase onde a Inglaterra ela vai ter algumas vitórias sucessivas, né? E ela vai dominar o que nós conhecemos como Canal da Mancha. O que é o Canal da Mancha? A Inglaterra ela é uma porção de ilha, certo? Que ela está muito próxima da França. E ali aquele canal de água que tem que separar a França da Inglaterra, né, que é um ponto econômico muito importante, é onde a Inglaterra vai tomar, né, vai dominar aquele canal da Mancha. E o porquê ele faz isso? É agora que nós temos as questões econômicas. Porque ali era onde é que a Inglaterra comerciava lã. E aí a gente sabe, né, que isso mais para frente vai direto até a primeira Revolução Industrial. Então esse ponto econômico ele é muito importante, né? Localizado onde é hoje em dia o que, né? A Bélgica, os chamados Países Baixos. Além disso, pessoal, a Filipe, né, já tinha sido derrotado através dessa batalha, né? E aí esse controle foi muito importante pelo primeiro processo de pensar a Guerra dos 100 Anos. Certo, pessoal? Além disso, nós temos também um período de peste negra. A peste negra, cabe tudo bem um vídeo só para falar sobre peste negra, foi um período no final da Idade Média, né, chamada de Idade Média Baixa, né, que é uma doença que ela assolou cerca de 1/3 da população europeia, através da pulga do rato, né, foi uma doença que deixava a pele meio escura, com umas bolhas, por isso que chama de peste negra, e ela assolou, matou, e os dois lados, tanto a França quanto a Inglaterra, com seus exércitos, eles perderam bastante, então nós tivemos um período de paz. Claro que é uma paz totalmente forçada, mas é nesse momento que nós temos um período de trégua entre a França e a Inglaterra, porque a peste negra ela vai assolar a Europa como um todo. A segunda fase da Guerra dos 100 Anos foi o período que vai marcar de cerca de 1364 até 1380. Esse segundo desenrolar da Guerra dos 100 Anos é o momento onde é que Filipe Filipe VI, aquele lá da primeira fase, que foi coroado através daquele sucessório, ele já tinha morrido, até porque a gente está falando de anos depois, né? E aí, quem vai assumir vai ser o seu filho Dom João II, que ele vai assumir ao trono francês. Quando ele assume ao trono francês, né, ele é capturado por tropas inglesas. Olha como é que isso vai gerar já um sentimento de revolta. Quem assume, né, o trono é o seu filho Carlos V, lembrando, não é o Carlos IV daquele da dinastia capetinga, que vai formar a França contra o Estado Nacional e vai dar início, né, à Guerra dos 100 Anos, quando ele morre, para recapitular. Esse é o Carlos V, filho de Dom João I, neto de quem? Do Filipe VI, aquele lá que vai brigar com o Eduardo. E quando ele assume, né, ele vai tentar trazer os sentimentos de restabelecimento francês. Lembrando que não é um país, não é um Estado nacional, são alguns reinos, alguns ducados, e quando nós falarmos sobre as consequências, vocês irão entender melhor.
E aí, nesse momento, ele acaba o quê, né? Recuperando alguns reinos franceses, especialmente ali, né, quando ele derrota o reino de Castelo. Castelo é aqueles reinos lá, né, que vai formular, né, o que nós conhecemos depois, né, a Espanha e Portugal também. Nós temos o que, né? E o Castela, ele era um reino que ele era alinhado à Inglaterra. E nesse momento nós podemos enxergar, né, que o Carlos V ele teve alguns certos tipos de vitórias. Então, na primeira fase nós tivemos uma vitória, né, mais inglesa pelo Canal da Mancha. Depois nós temos uma vitória francesa quando vai derrotar o reino de Castela, vai conseguir um ponto econômico. E nós entramos agora na terceira fase da Guerra dos 100 Anos, que vai de 1380 até 1453. Ele já é um período muito mais extenso, muito mais longo, mas o que é muito importante é trazer o que é o que, né? É que nesse processo, os dois reinos, tanto a França quanto a Inglaterra, teve uma crise sucessória, uma crise de trono, uma crise de herdeiro. E aí que o rei Henrique Tudor, ali, né, o Henrique V da dinastia Tudor, que nós temos a Revolução Inglesa, né, os Tudor, isso cabe um vídeo também próprio para falar sobre isso. Ele vai vencer uma batalha de Aktut, e onde é que ele vai dominar a Normandia. E aí nós tivemos o que, né, um período aonde a França, né, vai o que? Dominar esse processo. Além disso, nós podemos falar também, né, que é nesse momento que a França, não, desculpa, a Inglaterra, e aí é nesse momento que surge a figura da Joana d'Arc, uma figura muito importante, como se fala em requisitos de história, especialmente pensando o mulherismo, né, a mulher no contexto histórico. Joana d'Arc era uma filha de uma camponesa, de camponeses. Naquele período, a estratificação social, né, ela era muito mais determinada. Então, se você nasce camponês, você morre camponês. Se você nasce nobre, você morre nobre. Não existe o que nós conhecemos hoje de direito como mobilidade social. Apesar que hoje em dia também não existe tanta mobilidade social, né? A gente percebe de que a gente pode ascender um pouquinho, mas nunca chegar lá em outro. Para isso cabe uma outra aula. Joana d'Arc, quando ela vai entrar nesse processo, né, ela vai dizer que sonhou que existiria uma vitória francesa. Só que o rei, era o rei, né, da França, era o Carlos VII. Carlos VII, né, ele era rei naquela época. As mulheres elas não poderiam, né, se alistar ao exército, né? Nós estamos falando um período sempre, né, do patriarcalismo. E aí o Carlos V, né, que era o rei da França, né, ele era rei, mas ele não reinava. Não era reinava por quê? Porque uma parte ali da Inglaterra estava sob da França, desculpa, estava sob domínio francês e precisava ser coroado ali numa igreja, numa catedral, né, chamada de Reims. E aí, nesse momento, que Carlos V, né, eles fizeram um teste ali com Joana d'Arc, que era então essa filha de camponesa, mandaram procurar o rei. Naquela época não tinha uma circulação de imagem, nós estamos falando já num período onde a imprensa, né, era muito pouco. Nós estamos falando pelo processo da imprensa do Gutenberg ali, da impressão, a questão de imagem. A imagem ela é uma coisa muito mais presente, né, no século XIX e no século XX. Então não sabiam a fisionomia do rei. Colocaram várias pessoas ali, né, vestidas com a mesma roupa, e aí é nesse momento que ela vai reverenciar o rei Carlos V, e aí, né, é nesse momento que ela vai adentrar ao exército, né, e vão ter várias e várias vitórias. O que isso nos importa muito, né, é a questão que vai mexer com aquele sentimento francês, com aquela ideia de o que, né, vamos retomar as vitórias da Guerra dos 100 Anos. E aí, através da Batalha de Orleans, a França, né, ela vai conseguir capturar os ingleses, e aí, né, eles vão ter alguma vitória. Só que em 1530, Joana d'Arc ela é queimada, porque depois de umas derrotas foi dado como herege, e ela foi queimada, e aí cerca de 1920 ela foi canonizada pela Igreja Católica, e aí é o que nós conhecemos até hoje.
Por fim, nós olhamos para a Guerra dos 100 Anos e enxergamos que o que, né? O que mais importa é isso, né? Que a França, ela teve algumas vitórias, ela foi a maior parte vitoriosa dessa guerra, né? Porque a gente sabe que quem manda sempre é o final, mas o que importa muito sobre a Guerra dos 100 Anos são as consequências. Quando se fala de Guerra dos 100 Anos, quais as consequências da Guerra dos 100 Anos? As consequências da Guerra dos 100 Anos foi o que, né? Primeiro, esse sentimento, né, de territorialidade, esse sentimento de pertencimento, e vai dar a formação dos estados nacionais. Nós estamos falando do final da Idade Média, estamos entrando na Idade Moderna. A Idade Moderna é a formação dos estados nacionais, essa formação desses estados modernos, né? Então nós estamos falando da formulação da França, nós já tínhamos Portugal, nós já tínhamos Espanha, né? Portugal em 1385, através lá daquele processo de unificação do rei de Castelo de Aragão. A Espanha também já tinha se formado, né, a partir de 1492, um pouquinho mais para frente, né, na verdade. E aí nós estamos falando do processo que do mercantilismo. Então a França e a Inglaterra vai se formar contra o Estado Nacional para adentrar esse processo do mercantilismo. Esse é o primeiro ponto muito importante, né? Algumas revoltas também, né, como as revoltas dos servos, né, chamado de Jaqueires, também é um momento importante para demonstrar que o desgaste da Idade Média, ele estava se assombrando, né? Ele estava se expressando, a Idade Média ela estava se desgastando. Além disso, nós temos a formulação, né, da formação, do fortalecimento do exército, porque os reis feudais agora eles estão né, fortalecendo seus exércitos. E aí quando eles fortalecem os exércitos, não tem uma formação desses estados nacionais, né? Os senhores feudais, não, desculpa, os reis eles fortalecem os seus exércitos, e os senhores feudais eles acabam adentrando também nesse processo. E aí, além disso, nós temos o que, né? Tudo isso encaixando como fim do que nós conhecemos como Guerra dos 100 Anos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Sei que foram muitos detalhes, vocês podem ir revisando, adentrando por pontos, por tópicos, anotem tudo, especialmente as consequências. As consequências da Guerra dos 100 Anos são muito mais cobradas em vestibular, é muito mais importante, até porque o detalhe ele não serve tanto, né? Porque numa questão de história, ele vai te explicar sobre essa história, vai querer saber quais as consequências, tá? O que a Guerra dos 100 Anos gerou? O que ela foi importante para a Idade Média? O que ela foi importante para a formação dos estados nacionais? O exército tem o que a ver com isso? Geralmente um conteúdo, né, de vestibular, eles chegam a pensar nisso, né? Tá, e o processo? Vocês querem entender, né? História não se faz só com factualidade, o fato ele existe. Mas qual é a consequência desse fato? O que motivou esse fato? Isso é olhar para a história. Até porque se fosse para ficar decorando, não faria sentido estudar a história. Certo? É isso.